Fala pessoal do Seu Shark, tudo bem? Grande prazer ter vocês aqui novamente. Hoje a gente vai falar sobre lições essenciais para que você tenha uma comunicação incrível. E hoje eu tô aqui com a Alessandra, né, Ale? É isso aí, Rô. E falando em comunicação e lições essenciais, não tem como dizer que comunicação é a melhor e principal ferramenta para qualquer função. Eu não sei se vocês são dessa época, né? A gente começa a revelar na cidade, mas dizia o Chacrinha que quem não se comunica... Se estrombica. Pois é, então não tem como a gente fugir disso. É isso mesmo. E nós vendedores nos comunicamos e falamos com muita gente todo dia, o tempo todo. E se a gente não se preocupar da forma como a gente se comunica, a forma como a gente aborda os nossos clientes, qual será o resultado disso? Então, o primeiro ponto para a gente falar aqui é sobre linguagem, sobre comunicação verbal, a forma como a gente fala, se expressa para o cliente. Pois é, Rô, isso é um ponto extremamente importante que eu vejo muitas pessoas que não leem e aí nós falamos da forma com que escrevemos. E dependendo do público que você vai atingir, vai atender, alguns erros de português que ficam muito feio, né? Muito... Acontece muito. Denigre a sua imagem. Sabe aquela coisa que nós temos alguns segundos para captar a imagem da pessoa e a primeira impressão é que fica? Sim. Não é só na vestimenta que isso acontece. Não, é quando abre a boca também. Então, você tem que entender para que público que você está falando e adequar a sua forma de linguagem, a como você vai falar, ideal para o público que você tem. Se você está atingindo um público com talvez um poder aquisitivo maior, um poder intelectual maior, você tem que ter também essa condição para falar. Se você atende um público, talvez um público jovem, pessoal mais descolado, se você falar formalmente com esse jovem também, talvez você não o atinja. Então é essencial que você adeque a forma como você fala com cada um, né, Ale? É verdade. Eu vejo pessoas que vão para os extremos. Ou eu falo muito errado, ou eu uso um português totalmente intelectualizado, sabe? Porque inexoravelmente, inconcebível, na atual conjuntura, aí a pessoa olha para ele e fala, o que é isso? Exatamente, não está falando comigo. Da mesma forma que você comete erros falando de uma maneira inadequada, você também comete erros colocando a sua linguagem de uma maneira extremamente formal. Nós estamos, o nosso público, e nós vamos falar disso em outros momentos, mas o nosso público, ele é muito jovem, né? E se não é jovem em termos de idade, ele está jovem em termos de acesso de informação. Então, aquela coisa muito processual, muito fechadinha, não vai te convencer, não vai convencer as pessoas com que você vende. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho quando eu vou comprar, quando eu me coloco no papel de consumidora. Sim. E uma coisa é você se comunicar adequadamente com o seu cliente, falar da forma como ele quer te ouvir, né? E outra coisa é você saber o que falar para ele. Porque, por exemplo, comunicar vem do latim, que quer dizer compartilhar algo, tornar algo comum para todos. Então, ao mesmo tempo que você tem que falar adequadamente para cada um, ele tem que te ouvir, ele tem que entender o que você está falando. Então, não é simplesmente falar da forma como ele quer, é desenvolver uma abordagem, uma comunicação, uma forma de falar que quando a pessoa que está na sua frente entenda o que você está querendo dizer. Rô, você falou de uma coisa que é muito importante. Para que nós tenhamos uma comunicação verbal adequada, nós precisamos ter a responsabilidade de que a outra pessoa entenda o que eu disse. Exatamente. Aquela historinha de que o outro não entendeu e a responsabilidade é do outro, mentira. A responsabilidade é sua, é minha, é nossa, de que você que está nos assistindo consiga entender o que nós queremos passar. E no processo de vendas não é diferente. Se você fala de uma forma muito difícil e a pessoa não entende, a culpa, você vê que eu não gosto dessa palavra, a responsabilidade não é do outro, é minha. Exatamente. Por isso que a gente tem que se policiar o tempo todo e entender com quem a gente está conversando e quem está na nossa frente, né, Lê? Pois é. E uma coisa importante também, quando nós falamos de comunicação, é saber ouvir. Não tem essa que nós vamos falar de maneira desenfreada, fala, e não respira. Até porque tem vários cursos aí de técnica de vendas que a primeira coisa que a pessoa diz, escute a necessidade do seu cliente. Então, escute o que a pessoa tem para te dizer e adeque a sua comunicação com a necessidade dela. É isso aí. De maneira bem simples, o Papai do Céu deu pra gente uma boca
e 2 ouvidos para que a gente ouça mais do que fala. Não é? Né? São 2 ouvidos. Existem estudos, e não vou conseguir trazer a referência agora para vocês, mas dos vendedores, os maiores vendedores, 30% apenas eles falam. Ou seja, 70% da venda, do momento da venda, é quando ele está ouvindo o cliente dele. Então a gente precisa ouvir mais e falar menos, mas tudo que a gente falar tem que ser de maneira muito assertiva. Uma dica aí para vocês, saiba perguntar. Porque se você faz a pergunta assertiva, se você faz uma pergunta correta, a resposta provavelmente virá com muito mais assertividade. É isso aí. Não é? Pessoal, sobre comunicação verbal, foi isso. Vamos para o próximo tema. É isso aí. E falar de comunicação não tem como deixar de falar da comunicação não verbal. Muitas pessoas subestimam o poder da comunicação não verbal e não sabem a importância que ela tem no dia a dia da área de vendas, não é, Ron? É isso aí. E como comunicação verbal, o nome já diz, tudo que é falado, a não verbal é tudo que não é dito. É tudo que é só percebido no momento da reunião, no momento da abordagem com o cliente, né, Lê? E aí nós precisamos, se você não tem, é algo que precisa desenvolver, que é a atenção aos detalhes. São as pequenas coisas, é a percepção pequena que pode fazer com que você mude totalmente o rumo da sua conversa, pode fazer com que você mude totalmente o formato da sua venda. Sim, são os sinais, né, os gestos, a maneira como a pessoa que está na sua frente comprando o seu produto ou serviço, a maneira como ele senta, como ele se movimenta, como você percebe o jeito dele quando você aborda, quando você fala do produto, se ele está gostando, se ele não está. Tudo isso você consegue perceber visualmente. Né? Ele consegue ficar. A gente costuma falar que o cliente fica pelado na nossa frente quando a gente começa realmente a olhar para ele de uma maneira mais precisa. Pois é, você falou uma coisa importante, olhar para o cliente de uma forma mais precisa, mas o contrário também acontece. O cliente olhar para você de uma maneira mais precisa. Claro. Então, tome cuidado com o que teu corpo está dizendo. Existe um livro, que aí vai uma indicação para vocês, chamado Corpo Fala, é muito antigo, mas que traz aí algumas questões que podem te ajudar. Existem muitas informações que podem te ajudar a se policiar em relação ao seu corpo. Tem muita coisa que também não faz sentido, que não é verdadeira. Por exemplo, toda vez que eu estou de braços fechados eu estou resistente. Não é verdade. Também pode ser, mas não é uma verdade absoluta. Exatamente. O importante é cuide da sua imagem. Entender todo o contexto, para que você também consiga entender o que está, qual é o gesto, qual é o sinal que a pessoa que está na sua frente ali, o interlocutor, está passando. Pois é. Na verdade, a comunicação não verbal é um ponto muito importante para o vendedor, porque eu entendo, até pela minha experiência em vendas de muitos anos, que a partir do momento quando você começa a desenvolver essa percepção, essa comunicação não verbal e entender ela, você muda de nível de vendedor, você sai de um patamar para o outro, porque você consegue entender as entrelinhas de uma reunião, de uma abordagem, você começa a entender os sinais, então é fundamental, porque no meio do caminho, você vendedor, você consegue entender se o cliente está gostando ou não e mudar a sua abordagem, mudar a forma como você está ofertando o seu produto ou serviço. Então, quando você conseguir entender essa questão da comunicação não verbal e colocar ela em prática no dia a dia, você vai estar realmente no outro nível de vendas. Pois é. E o Roberto está falando de vendas e eu vou trazer aqui a minha visão enquanto recrutadora de pessoas. Boa. Porque muito do meu processo seletivo ou das entrevistas que eu já fiz para vendedores, eu já aprovei e reprovei vendedor pela parte corporal. Nem tudo que sai, que é dito, significa que é verdade. Quantas vezes você já não falou nenhuma mentirinha, Roberto, com aquela cara mais deslavada? Claro. E achando com toda a convicção de que é verdade. que não é verdade. Está escrito, não é verdade. Todo mundo consegue ver, mas você acha que você está falando a verdade. Exatamente. É muito importante que o vendedor se policie, né? Existem muitos vendedores que falam a mentira, acreditando nela e achando que é verdade, mas quem domina a comunicação não verbal, quem consegue entender, como você disse, Ale, você já pegou vários falando mentira, dá para perceber, as pessoas conseguem entender os sinais disso, né, Ale?
E uma coisa que é importante, nós já falamos isso em outros lugares, em outros momentos, é a credibilidade, é a imagem que você gera. Então, olha que feio numa entrevista, ou você na frente de um cliente querendo vender alguma coisa e ele te pega na mentira. Perdeu. Todo o esforço que você teve para encontrar o cliente, encontrar o prospect, chegar até ele, marcar a reunião e se deslocar até lá para chegar na frente dele e você fazer uma mentira e perder a venda. É uma perda de tempo, na verdade. É mais fácil dizer eu não sei, eu não tenho essa informação, eu vou buscar, eu vou saber, do que mentir. Isso fica aqui, olha, é muito forte. Então, aconselho a vocês, tem o nosso curso que nós falamos sobre isso também, gratuito, aqui embaixo vocês conseguem ver, mas procurem mais informações também sobre expressões, para que você possa aumentar o seu leque e ser mais firme, poder ofertar muito mais com mais segurança para o seu cliente. Sim, até a dica que você deu do livro, né, O Corpo Fala, linguagem corporal é um assunto fundamental para todo vendedor entender a linguagem corporal dele e a de quem está na frente dele, né, do cliente. Um outro ponto, né, uma outra técnica muito importante são as microexpressões. É algo mais preciso, mais detalhado, com desafios maiores de você aprender, mas também para todo vendedor é muito importante entender também sobre microexpressões. Fica a dica para que vocês procurem esses assuntos. É isso aí, Rô. A gente tem muitos assuntos ainda para falar, vamos para o próximo. É isso aí, pessoal, e agora a gente vai falar sobre gerações, como você se comunicar, por quais canais você se comunica com as gerações. Mas antes de a gente falar sobre esse tema, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, né, curtir o vídeo. Isso é importante, você curtir o vídeo para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e possa levar isso para mais pessoas. Da mesma forma também, compartilhar o vídeo para quem você acredita que seja importante esse tema também, que possa chegar cada vez a mais pessoas. E além disso, para nós é muito importante receber o seu feedback. Então escreva aí nos comentários dúvidas, sugestões, reclamações, para que nós possamos alinhar o nosso trabalho com a sua necessidade. É isso aí. E para falar gerações e quais são os canais para se comunicar com eles, né, com essas gerações, queria falar com a Lê. Lê, vamos falar um pouquinho de gerações? Pois é, né, Rô? Vocês já ouviram falar sobre isso? Isso é um tema que não é novo, mas que eu percebo que muitos vendedores desconhecem. Sim. E pelo fato de desconhecer, não conseguem usar isso para otimizar a sua venda e para ir mais longe. Mas, de uma forma resumida, nós temos algumas gerações que podem fazer toda a diferença. Se você souber se comunicar com elas, com certeza você está na frente. A primeira delas é o que nós chamamos de baby boomer. São as pessoas mais velhas. Aquelas pessoas que já são aposentadas, avós, pais, dependendo da idade, que são pessoas extremamente tradicionais, Roberto. Legal. Sabe aquelas pessoas que ficam anos e anos? Por exemplo, o meu pai faz parte dessa geração. Ele ganhou troféu porque ele entrou e se aposentou na empresa. Uma única empresa toda a carreira. Isso já não é mais bem visto. Quase não se vê isso mais hoje em dia. Não, isso já não é mais bem visto, inclusive nas empresas. Mas ainda é uma grande parcela que consome. Com certeza. E aí, como eu acesso essas pessoas? Esses caras, como são tradicionais, com certeza as mídias para acessá-los e as formas são as mais tradicionais possíveis também, né? A maneira offline são jornais, revistas, televisão. Você vai conseguir atingir eles de uma maneira bem assertiva, né? Talvez uma comunicação direta, o próprio telefone, eles também conseguem receber essa comunicação, essa informação de vocês. Um ponto importante é que, como eles são tradicionais, você tem que ter um discurso bem atrativo, entender, né, o que eles realmente buscam e não pode esquecer de ser gentil, porque eles são pessoas mais velhas, sofridas da vida e gostam de ser muito bem tratados, né, Lê? Educação sempre, claro. Isso para qualquer geração. Mas a próxima geração
É a geração que nós falamos de geração X. São aquelas pessoas que nasceram entre, agora eu vou colar porque eu não lembro exatamente os anos, entre 60 e 79, 1960 e 1979. Eu faço parte dessa geração. Olha a gente entregando a idade, que coisa feia. Eu não. Eu faço parte dessa geração. E quais são, né, esse público que está em pleno poder de consumo? Exatamente. O que nós esperamos disso? Primeiro que é uma galera que lá no Baby Boomer, foi onde surgiu o tema workaholic. A galera trabalha demais. Na minha geração, nós queremos equilibrar isso. Eu quero trabalhar, mas eu também quero ter lazer. Eu quero trabalhar, mas eu também quero ter descanso. E, principalmente, são extremamente ambiciosos. O status preza muito. Então, eu quero ter meu filho numa escola particular. Não é qualquer escola, não é melhor. Eu vou entrar em qualquer empresa, eu vou trabalhar muito, mas eu não quero ser um analista, eu quero ser um diretor. Então, como é que a gente se comunica com essa galera ou que quer comprar, ou que precisa comprar, mas que tem essas características? Eles também são, de certa forma, conservadores, eles também são mais velhos, né? Não. Não? Não. Não, mas são mais velhos do que eu, talvez. Mas você vai me chamando de velha? De não. forma nenhuma. Eles são mais experientes? Pode ser. Vamos mudar então o termo. Eles são mais experientes, também são, de certa forma, conservadores. Na verdade, eu vejo essa geração de uma maneira híbrida. Elas também são atingidas pelas formas offline, por TV, por jornal, por revista, né? Também gostam de ser muito bem tratadas, de ter muitas informações sobre aquilo que está comprando. Mas eles também estão presentes nas redes sociais, também estão presentes na internet, acessam a internet para fazer compras. Lógico, de uma maneira... não 100%, mas eles se dividem ali entre a mídia física e a mídia digital. Tem uma coisa que a geração X, e eu estou falando por mim, preza muito, é a questão do custo-benefício. Se na tua fala você não me mostrar qual é o custo-benefício, meu amigo, não perca seu tempo. E identificar essas gerações traz essa diferença, né? Sim. Você consegue alinhar a sua comunicação verbal de uma forma muito mais assertiva. A sua abordagem, com certeza. Você consegue criar um speech, uma abordagem totalmente direcionada para esses caras. Né? E a próxima, que é a tal da geração Y, ou vocês podem encontrar também como millennials, que são as pessoas muito mais jovens. Sou eu. Ah, tá. São aquelas pessoas que nasceram entre 80 e 94, que nasceram com o boom da internet, estão conectadas. Quase que junto com a internet, né? Quase que junto. São pessoas que vivem com o celular na mão. Podem esquecer a carteira em casa, mas se esquece o celular, volta para buscar. Essas se ligam muito rapidamente. E principalmente a informação que até então era poder do vendedor, hoje não é mais. Essa Exatamente. Pessoa, quando vai comprar, ela já sabe tudo que ela quer. Como ela já está dentro da internet, ela já nasceu junto com a internet, fica muito fácil as informações para ela ali. Né? Então ela consegue ter informações sobre tudo que ela precisa. E para atingir esse pessoal, essa galera, os millennials, os canais digitais são os mais importantes. Né? Você sempre vai ter que ter sua mídia dentro de um canal digital quando você tem um produto ou serviço que se oferta para esse público. Pois é. E uma coisa aqui que é muito importante para eles, é muito forte a questão da verdade e o quanto você está conectado com ações que sejam positivas. Então, se no seu trabalho, por exemplo, você que é um vendedor de uma empresa, faz trabalho social, talvez seja interessante colocar aqui. Com certeza você vai engajar. Vai engajar, vai chamar a atenção. Se você faz algum tipo de trabalho que é diferente do comum, sabe, que preserva a natureza, que ajuda o meio ambiente, isso com certeza faz diferença. Porém, desde que seja verdade. Exatamente. Se não... Agora a gente tem a geração Z. A Z. Que veio logo depois da Millennials, mas também são consumidores. São muito parecidos. Sim. A diferença é que a geração Y, ela nasceu junto com a tecnologia. O Z, a tecnologia já está na mão dele, desde pequenininho. Para quem tem filhos aí, sobrinhos, afilhados, quantas vezes vocês já viram crianças pequenas, vou colocar aí entre 15, já não é mais criança, né? Já é um adolescente. Não, já é. Mas 10, 11 anos,
que pegam o seu celular e sabem fazer coisas que você não faz ideia que o seu celular possa fazer. Já teve isso? Pô, com certeza. Eu tenho sobrinhos, não sou pai ainda, mas tenho sobrinhos e sei o quanto isso é verdade, porque desde sempre eu vejo eles com o celular na mão. Pois é. E essa galera está entrando agora no mercado de trabalho e entrando no mercado de trabalho, ganhando dinheiro, consumindo. Então, dependendo do nicho que você trabalhe, dependendo para quem você quer vender, provavelmente o maior público será a geração Y e Z. E Z, com certeza. E esses caras também, essa geração também é atingida pela rede social, também é atingida pela internet, na verdade, totalmente atingida pela internet. E eles gostam muito de entender o valor que isso tem para eles, né, Ale? Eles não querem muito saber do que está sendo feito no mundo, eles querem saber mais do que está sendo feito para eles. Conta um pouquinho desse perfil. Pois é, na realidade são as duas coisas, né? Essas pessoas, elas estão conectadas com o mundo. Sim, claro. Então, o que você faz aqui, provavelmente ele vai buscar aonde isso é feito no mundo. E importar é algo muito simples hoje. Hoje você comprar pelos e-commerces da vida é algo muito simples. Então, como é que a gente consegue gerar valor para essa galera não sair da nossa base de compras e ir para uma comprar conosco? E comprar com a gente. Sim. Então, a geração de valor, o quanto isso é forte, né? Essas pessoas geralmente são mais tímidas, são pessoas que se conectam com o mundo, mas no online. No presencial, o contato é mais fechado, no presencial o contato é mais reservado. Então, dependendo da forma, se você for mais enfático, por exemplo, como a geração X te exige, você pode ser que perca o teu cliente. É isso, Tubarão. São muitas informações sobre as gerações e os canais de comunicação para atingi-los. E agora, próximo tema. Mas falando de comunicação, não existe a possibilidade de nós não falarmos de um tema extremamente importante, Roberto, que é o bendito do rapport. Mas você precisa entender o conceito disso. O que é rapport, Rô? Rapport é fundamental, é muito importante para o vendedor. Sim. Rapport é uma técnica que a gente utiliza para aproximar a outra pessoa, a pessoa que está na nossa frente, para tentar de alguma maneira quebrar essa distância entre a pessoa que está na sua frente, que você nunca viu e você mal conhece, para fazer com que ela se conecte com você. Rapport é uma técnica de conexão. É isso aí. E o quanto você está se conectando com o seu cliente verdadeiramente, que isso é algo importante. Existem várias técnicas que você pode usar. Por exemplo, o seu tom de voz. Mas se a pessoa fala baixinho, nivela o seu tom de voz com o dela, que provavelmente ela vai se sentir mais próxima a você. Se nós somos iguais, quantas vezes você já se sentiu igual a alguém e se sentiu mais à vontade? Claro. Quando é muito diferente, a tendência é repelir. Quando é muito próximo, a tendência é trazer mais para próximo. E se você chega mais próximo do seu cliente, é meio caminho andado, ou não? Algumas vezes isso é feito, inclusive, de maneira involuntária. Sim. Né? Mas muitas vezes não. E se você dominar essa técnica, você consegue fazer com que essa proximidade, essa conexão, ela aconteça. Então é muito importante para que você inicie uma conexão, que a gente já falou aqui bastante vezes, para você, vendedor, escute muito bem, preste atenção na pessoa que está na sua frente, entenda tudo o que está acontecendo ali, né? E faça essa conexão de uma voz parecida, se ele fala rápido, acelerado, às vezes se ele é muito acelerado, entenda que você tem que ser parecido com ele, para que gere essa conexão. E se você não ouvir, não entender o que está acontecendo ali, você não vai conseguir perceber. Não mesmo. Uma outra coisa que os antigos dizem, né? Que o olhar é a janela da alma. Olha que bonito, filosofei aqui. Verdade. Mas filosofou. O olhar é muito importante. Olhe nos olhos da pessoa. Isso transmite tanta segurança, mas também não é aquele olhar vidrado, tá? Não é encarar a pessoa, né, Roberto? Não vou encarar você assim, não. É você conseguir olhar para a pessoa, transmitir segurança, transmitir credibilidade. É muito importante. Firmeza. Confiança. A pessoa que está na sua frente mal te conhece, ela tem que confiar em você de alguma forma. Né? E o olhar é muito importante, mas algo muito simples, que às vezes as pessoas não se privam disso, mas o sorriso, né, Ale? Sim. Você sorrir
É automático, quando você está feliz, entusiasmado de alguma forma, você sorri para a pessoa, você vai fazer com que ela sorria também. Então é essa energia, a energia que você manda ali também faz com que essa conexão aconteça. É muito importante você sorrir, além de conectar com o olhar, né? Criar um ambiente saudável. Quantas vezes você já entrou em um ambiente pesado e você fica pesado também? Claro. O contrário também é verdadeiro. Você tá pesado, entra num ambiente tranquilo e você fica bem. A questão aqui é que você pode encontrar clientes de todos os jeitos. Bem irritado, bem estressado, bem chateado, né? Mas você também pode encontrar clientes que estejam bem de verdade. E aí como que você se porta com esses clientes? Em qual vibe você vai entrar? Pois é. E uma outra técnica que é muito legal do rapport, que faz parte, né, da comunicação desse distanciamento, ou melhor, de eliminar esse distanciamento que existe entre você e o seu prospect, o cliente que está na sua frente, é o espelhamento ali. Sim. Você já ouviu falar? Já. O espelhamento é muito legal. Parece uma loucura. Eu não sei nem como é que funciona, mas funciona e dá certo. Por exemplo, o cliente ele coçou a sobrancelha ou coçou a orelha. Espera um pouquinho, não faz na mesma hora, mas repete o mesmo gesto dele. Ele cruzou a perna, se assentou um pouquinho melhor na cadeira, mais confortável. Faz igual. Você começa a criar essa sintonia corporal com ele, de semelhança. Se ele põe a mão no queixo, daqui a um pouquinho você põe a mão no queixo também. Essa sinergia, esse espelhamento vai fazer com que aumente essa conexão com ele. Não sei como é que funciona isso, se é fisiologicamente, se é psicologicamente, mas que dá muito certo, que funciona. Na realidade essa técnica ela foi copiada, porque nesse mundo nada se cria, tudo se copia das crianças. Quando a criança está aprendendo, ela espelha tudo que o adulto faz. Exato. Quantas vezes você já falou uma besteira pro seu filho, pro seu afilhado, pro seu vizinho, pra alguma criança perto de você e ela, como esponjinha, pega e repete. E aí que uma criança é legal, né? Fica bonitinho. Quando ela vai crescendo não fica tão legal. Nós adultos somos iguais. Vamos pegar o que essa pessoa traz de bom e vamos espelhar, que isso traz conforto, traz segurança, né? Traz uma sinergia gostosa. E pensando em tudo isso, traz uma consequência para o seu trabalho, que geralmente é uma consequência positiva, né? É um contrato fechado. Eu já fui em reuniões que fala-se sobre tudo, porque o rapport, a energia é tão gostosa que fala-se sobre tudo, menos sobre a venda. E no final a pessoa pergunta, me dá o contrato que eu vou assinar? E você nem explicou o que era o teu produto. Acontece inúmeras vezes. Mas para que isso aconteça, você precisa conhecer muito bem a pessoa que está na sua frente, Sim. Ou entender muito da técnica de rapport, mas também estudar ele antes do momento da venda. Quando você vai para uma venda, você tem que conhecer o cliente, pesquisar nas redes sociais ele, o que ele faz, o que ele gosta de comer, que time que ele torce. Talvez não seja muito legal falar sobre o time que torce, porque ele pode dar um tiro pela culatra, mas... Pode deixá-lo irritado, se perdeu. Pode não ser muito legal, mas é muito importante que você o conheça, para que essa conexão também fique mais fácil. O rapport é tudo isso, né, Lê? É tudo isso. E isso faz com que você se torne um profissional diferenciado na área de vendas. São coisas diferentes? Não, são coisas comuns que se você fizer, mas fizer bem feito, com certeza vai te colocar numa posição muito, mas muito melhor do que a maioria dos vendedores que ficam por aí. É isso, pessoal. É isso aí. Saúde, sucesso e boas vendas. Boas vendas e até mais.